No último dia 4 de novembro, a Câmara de Vereadores de União dos Palmares, no interior de Alagoas, leu um projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Prachedes, do PTC, que visa proibir o corte de fornecimento de água e energia nas sextas-feiras, fim de semana e feriado. E este será o tema do nosso vídeo de hoje, onde faremos uma análise crítica sobre o projeto de lei e as consequências caso venha a entrar em vigor. Oi, eu sou o Cássio e seja bem-vindo ao canal Politizando. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal com informações do Brasil e do mundo. No último dia 4 de novembro, o vereador Ricardo Prachedes, de União dos Palmares, no interior de Alagoas, apresentou um projeto de lei que visa proibir o corte no fornecimento de água e energia nos fins de semana e feriados. A ideia do parlamentar é evitar que o consumidor passe pelo constrangimento de ficar um feriado ou fim de semana sem o fornecimento de água e energia, já que ficaria impossibilitado de efetuar o pagamento e assim ter restabelecido o serviço. A ideia é boa, porém gerou muita polêmica e está dando o que falar nas redes sociais. A questão principal toca sobre a constitucionalidade ou não da lei, já que a matéria é prevista pela Constituição ser exclusiva da União. Então, por isso, vamos tratar alguns pontos da lei, analisando alguns artigos para verificarmos o que diz o ordenamento jurídico brasileiro sobre a possibilidade ou não dessa lei entrar em vigor. O artigo 1º e 2º diz que não pode o fornecimento ser suspenso a partir das 0h01 até as 8h da manhã de sexta, sábado, domingo e véspera e feriados federal, estadual e municipal. Porém, essa questão já é tratada em resolução própria da ANEEL. A ANEEL é o órgão que fiscaliza e controla o setor energético no Brasil. Para tanto, a própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula e fiscaliza o setor, editou a resolução 479, que diz justamente que o horário a ser observado pelas fornecedoras de energia elétrica para o corte e suspensão do fornecimento deve ser em horário comercial e em dia útil, não podendo ser os fins de semana e feriado. Portanto, já há uma previsão normativa tratando do tema. Outra questão polêmica prevista no projeto de lei é a do consumidor ficar desobrigado de pagar uma conta caso tenha ocorrido a suspensão do fornecimento durante os dias não previstos na própria lei, o que vai de encontro à própria resolução da ANEEL, que prevê que faturas em atrasos poderão ser cobradas em até 60 meses. Então, não tira a responsabilidade do consumidor em pagar as faturas devidas. O artigo 4 da lei prevê que o consumidor não pode ser cobrado em caso de pedido de religamento de água e de energia. Este é outro ponto que confronta a resolução da ANEEL, que prevê justamente a cobrança de algumas taxas para alguns serviços específicos, que é o caso da taxa de religamento, quando houver a suspensão do fornecimento de serviço. Um outro ponto polêmico do projeto de lei é a necessidade do morador se encontrar no imóvel que vai ter energia suspensa, além do seu consentimento, o que não parece razoável, já que a própria resolução da ANEEL também prevê que o consumidor possa ser notificado por correspondência e até mesmo na fatura de energia, tirando aí a obrigatoriedade do consumidor estar presente. Mas a lei prevê essa situação. É importante lembrar que o consumidor deve ser avisado previamente, respeitando-se um prazo mínimo de 15 dias para a suspensão do fornecimento de energia. Em meio a essa polêmica, ressurgiu nas redes um projeto de lei aprovado pelo então governador de Alagoas, Teotônio Vilela, e sancionado em 2007, que previa justamente essas hipóteses na suspensão do fornecimento de energia. Trata-se da Lei 6828 de 2007. A lei regulamentava justamente essas situações, proibindo que as concessionárias de água, energia e gás de Alagoas pudessem suspender os seus serviços durante fim de semana e feriado. A exemplo da época, Alagoas contava com duas empresas de distribuição de água e energia elétrica, a saber, a Casal, Companhia de Água e Saneamento de Alagoas, e a CEAL, Companhia Energética de Alagoas. E a lei visava regulamentar justamente os serviços fornecidos por essas instituições. Com o passar dos anos, inúmeras leis foram estourando pelo Brasil, leis municipais, leis estaduais, regulamentando toda essa questão. E esse buruçu todo foi parar no STF, e uma grande discussão se voltou em torno do tema. Associações ligadas ao setor energético começaram a entrar com ações pedindo a inconstitucionalidade dessas leis. Essas leis estaduais foram consideradas constitucionais, apesar da Constituição falar que matérias relativas à energia elétrica seria de competência exclusiva da União. Mas no julgamento do mérito dessa ação, o STF afastou essa questão da exclusividade e focou em outro ponto, de que a matéria se tratava de direito do consumidor e, portanto, poderia ser tanto competência da União quanto dos estados legislar sobre esses temas. E nesse sentido, foi vencedor o voto do ministro Alexandre de Moraes,
que considerou de competência concorrente a União e os estados legislar sobre o direito do consumidor. Mas aí não para a polêmica, porque o STF não decidiu sobre os municípios. Será que realmente o município pode legislar? As câmaras de vereadores podem legislar? Em se tratando do direito do consumidor, a Constituição prevê que a competência é concorrente da União e dos estados, mas o município ficou fora desse julgamento. Portanto, há de se esperar uma nova discussão em relação ao tema do projeto de lei proposto em União dos Palmares. A própria Constituição de Alagoas, em consonância com a Constituição Federal de 1988, diz que as câmaras de vereadores podem legislar sobre questões locais. E nesse caso, seria proveitoso nesse projeto de lei tratar da questão da água, já que no município a água é de responsabilidade da autarquia municipal, o SAAI. Então, portanto, é preciso esperar para ver o andamento desse projeto. Atualmente ele se encontra na Comissão de Constituição e Justiça e passará por todo um trâmite até chegar ao plenário da Casa. E se aprovado, seguirá para a sanção ou veto do prefeito da cidade. Mas ainda assim, se essa lei vier a entrar em vigor, ela poderá ser questionada a sua constitucionalidade e caberá ao Tribunal de Justiça de Alagoas declará-la ou não inconstitucional. Portanto, a ideia do vereador parece boa, mas possivelmente não passe nos filtros constitucionais. Haja vista que daqui para frente uma longa discussão ainda se dará sobre o tema. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, que eu responderei pessoalmente. Um abraço e até a próxima.